2 Samuel, capítulo 2, versículo 16. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, amém? Capítulo 6? Capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6. Amém? Amém. Amém. Vamos com a palavra do Senhor. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém? Amém. Vou repetir. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E, vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém? Amém. Vou tentar resumir para o tempo. Quando a gente vê essa passagem do segundo livro do profeta Samuel, o capítulo 6, nós temos que voltar um pouquinho atrás. Por quê? Davi, ele vai ser ungido rei de Israel. A Bíblia diz que Deus despreza Saul, que era o rei de Israel, e Deus manda o profeta Samuel até Belém, na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um rei. E nós vamos ver que quando agora Jessé manda Davi até os seus irmãos, a Bíblia diz que havia um gigante chamado Golias. E a Bíblia vai ser bem clara que quando Davi chega, Davi vai saber da notícia, porque ninguém se atreveu a ir contra o gigante Golias. Então a Bíblia vai dizer que Davi vai ouvir que o rei disse: aquele que ferir esse gigante, o rei ia dar muitas riquezas, o rei ia dar sua filha para casar, e a sua família ia ficar isenta de impostos. Isso chamou a atenção de Davi. E nós sabemos que Deus vai lá e vai dar a vitória para Davi com o gigante Golias. Mas nós temos que saber que quando Davi é ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, Davi não vai sentar logo na cadeira e ser rei. Ele vai passar muitos processos, vai ser perseguido pelo próprio Saul, que era rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus era com Davi. Amém? Vou repetir. Deus era com Davi. Amém? Amém. Então, quando a gente vê o primeiro livro do profeta Samuel, o último capítulo, que é o 31, a Bíblia diz então que Saul e os seus 3 filhos morrem. Então, agora com a morte do rei, nós temos que entender que começamos o segundo livro do profeta Samuel. E eu vou resumir. O capítulo 1, a Bíblia diz que um amalequita vai trazer a notícia para o rei Davi, ainda Davi não é rei, só foi ungido, a notícia do que Saul e Jonatas tinham morrido. Jonatas era muito amigo de Davi. E a Bíblia diz então que esse homem amalequita, ele vai mentir para Davi, porque ele vai dizer que Saul está para morrer e ele pede para esse amalequita, que Saul pede para ele matar. Mas a Bíblia é bem clara que o próprio Saul tirou a sua vida. Então agora com a sua própria boca, que o amalequita falou que matou Saul, Davi manda um jovem matar esse amalequita. No capítulo 2, Davi é aclamado rei de Judá. E o que me chama a atenção é que Davi vai perguntar para o Senhor: Senhor, a qual cidade eu subirei de Judá? Então agora o Senhor vai responder a Davi: sobe a Hebrom. Davi vai reinar 7 anos e 6 meses em Hebrom. Davi começa muito bem. Davi entende que tudo que vai acontecer na sua vida tem que ser na direção de Deus, tem que ser na vontade de Deus. Deixa eu aplicar para nós aqui. Não adianta a gente querer derrubar alguém. Aquilo que é meu, aquilo que é teu, Deus vai dar no tempo certo. Ai, Amém? Amém. explotou. Quer ajudar por ele aqui agora? Tá bom. Amém? Amém. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, Deus bota no tempo certo. Não precisa eu puxar o tapete de ninguém, não precisa eu falar mal de ninguém, não precisa eu querer derrubar ninguém. Tudo aquilo que Deus nos prometeu, no tempo certo, Deus há de nos dar. Amém? Dá para entender? Amém. Eu estou muito rápido. Não, está bem. Então, quando a gente vê o capítulo 3, nós vamos ver que vai falar sobre os filhos de Davi que nasceram ali em Hebrom. No capítulo 4, 2 servos de Esbozete era filho de Saul, cortam a cabeça dele e levam a Davi, achando que Davi ia fazer festa. Mas Davi era um homem temente a Deus.
Davi sabia que não precisava ninguém levar a cabeça de alguém para ele comemorar ou achar que ia sentar no trono porque alguém tinha feito algo por ele. Ele sabia que quando ele sentasse no trono, ele ia sentar no tempo de Deus, na vontade de Deus e no dia que Deus determinou para ele ser rei de todo Israel. Então no capítulo 5 agora Davi é constituído a rei de todo Israel. Então chegamos no capítulo 6. Então nós temos que entender que fala da Arca da Aliança. A Arca da Aliança simboliza para os judeus a presença de Deus, onde lá dentro tinha o vaso com o maná, as 2 tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Então Davi, ele quer reinar com a presença do Senhor. Saul deixou essa lacuna no seu reinado. Saul reinou, mas sem a presença de Deus. Então Davi quer trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Davi vai levar a arca, ele faz da forma errada. E a Bíblia diz que um homem chamado Uzá vai morrer por falta de reverência de ter tocado na arca. Então agora Davi fica irado. E o que me chama a atenção é que muitas vezes eu e você fizemos a coisa errada e queremos ficar irado. Vou repetir. Muitas vezes eu e você fizemos a coisa errada e ainda queremos ficar irado. Nós temos que entender que quando eu e você fizemos a coisa errada, tem as consequências. E eu e você temos que ser mulher suficiente, homem suficiente, para aguentar as consequências. Tudo que eu e você fizemos de errado tem a consequência. Deus perdoa? Perdoa, mas tem a consequência. Não tem para onde correr. Tudo que eu e você plantar, nós vamos colher. Se eu planto laranja, eu não vou colher maçã. Então eu já vou falar a verdade. Se eu colho mentira, pode receber mentira já já. Se eu colho mal, se eu planto mal, eu vou colher o mal. Se eu planto adultério, eu vou colher adultério. Se eu planto fornicação, eu vou colher fornicação. Se eu planto mentira, eu vou colher mentira. É a lei da semeadura. Tudo o que eu faço, Deus me perdoa, claro que Ele me perdoa, Ele é amor, mas Ele é justiça, e eu tenho as consequências do meu erro. Agora o que me chama a atenção é que Davi agora vai fazer a coisa certa. Não é que era obrigatório, mas a Bíblia diz que Davi vai dar 6 passos e vai sacrificar para levar a Arca da Aliança da forma certa. E o que me chama a atenção é que quando ele dá 6 passos, a gente trazendo para o dia de hoje, Davi está fazendo a coisa certa, com paciência, porque eu e você não podemos ter pressa. As coisas de Deus é com simplicidade. Deus sempre vai querer que a gente faça as coisas com princípios. Deus não quebra princípios para nos abençoar. E aquele que corre demais acaba fazendo as coisas erradas. Aquele que corre demais faz aliança com quem não é para fazer aliança. Aquele que corre demais tem amizade com quem não é para ter amizade. Deus é um Deus santo, que quer que você sejamos santos e fizemos a coisa certa. Não adianta correr demais e fazer a coisa errada. É melhor estar bem devagarinho, mas fazendo a coisa certa. Eu só tenho uma casa, mas a minha casa que eu tenho, eu comprei fazendo a coisa certa. Não roubei ninguém, não matei ninguém, não fiz nada errado. Do que você ter 1000 casas, tudo da forma errada. Não adianta você ter dinheiro na conta com corrupção, enganando os outros, vendendo droga, fazendo errado. É melhor você não ter nada na conta e estar com a vida certa diante de Deus e diante da sociedade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não fique melhor com essa cara de chupa-manga não, viu? Amém? Vamos lá para resumir. Qual é o tempo? Quando então agora Davi faz a coisa certa, está levando a arca que simbolizava a presença. A Bíblia diz que Davi agora vai dançar, vai se alegrar na presença do Senhor. E aqui eu quero aplicar a mensagem, para você entender o tema da mensagem. Não fica na janela. Vou repetir. Não fique na janela. A Bíblia diz que Mical fica... Ventana. Não fique na No te ventana. quedes en la ventana, no quedes mirando por la ventana. Es como en gallego, janelas en gallego. A Bíblia diz que Mical está na janela vendo o que Davi está fazendo. E a Bíblia diz que quando ela mira aquela situação, o seu coração vai desprezar o rei que Deus tinha botado em Israel no lugar do seu pai. Quando eu aplico isso, não fica na janela, por quê? Quem fica na janela só critica. Quem fica na janela
Entende? Tá entendendo? Sim ou não? Quien quede en la ventana marujeando con los codos solo es para criticar. Es para criticar, claro. Só No te critica as quedes en la pessoas. Estoy diciéndoselo a Poli en español. Vale, ya lo entendeu ya. Quem fica na janela só critica. Quem fica na janela não adora. Quem fica na janela não evangeliza. Quem fica na janela não prega o evangelho. Quem fica na janela não faz missões. Quem fica na janela só fica murmurando. E há muito crente na janela. Muito crente na janela que só fica observando, não faz nada. O bonitinho, a bonitinha, fica de braço cruzado, vê na janela e não faz nada por ninguém. Davi é rei, está entrando, ó, bailando ao Senhor, glorificando a Deus. E Mical, que é a esposa do rei, está lá olhando, criticando. A pior coisa é crente de janela, que não faz nada, não ajuda nada, não limpa a igreja, não ajuda ninguém, não visita órfãos, não visita a viúva, não vai no hospital, não faz nada. Só fica na janela olhando ainda para criticar. Hoje é dia para a gente acordar e sair da janela. Tá muita gente parecendo Mical, só fica na janela criticando, critica fulano, tem que ir criticando. Ah, não gostei do louvor, não gostei das luzes do culto, não gostei da roupa da irmã, não gostei como pediu oferta, não gostei da palavra que foi no café com palavra. Não, para de criticar, sai da janela. Sai da janela, para de criticar, use essa boca, como foi falado, para abençoar, mas para de criticar. Se não quer fazer nada, fica de boca cerrada. Fica de boca cerrada. Se for para criticar, já tem muitos demônios para você lutar. Ainda você vai usar um crente ainda para ficar criticando, não. Sai da janela hoje. Eu faço a pergunta para mim e para vocês, e responda para o teu coração. Você está na janela ou não? Yo no. Puede ser. La mañana por la tarde. Este sí, porque este tiene la janela delante Pero de la gracias a eso se está- cayó este día un señor. Lo deté a la ventana. Por la Gracias mañana a por la ese tarde. día se cayó un Marujón. señor, salí rápido y no lo Marujón. levanté. Sí, claro. la ventana. Sí, sí. Porque estaba en la ventana. Vale, vale. Pero estuviera en la ventana. Sí, Pues vale. no venía ese señor que se cayó y no Socorrió a alguien. Bueno, tiene un pase esta vez. Yo no estoy en la janela porque no veo nada, nada más que los árboles. No hay gente. Tu madre tiene árboles en la ventana, no puede ver nada. Yo no veo nada. Nós temos que refletir. No, Gloria a pero yo Dios. nunca fui de mirar por la ventana, ni en el piso. É só crítica. Porque no son prismáticos, ¿eh? No. Se ficamos na janela, não fizemos nada. Se ficamos na janela, o tempo passa e a gente não fez nada para o Senhor. A gente não faz nada. Davi é rei de Israel e Davi está alegre por quê? Porque Saul não tinha fechado essa lacuna. O reinado de Saul tinha tudo, mas o principal não tinha, que era a Arca da Aliança. Então Davi tem um desejo: eu não quero reinar sem a presença de Deus. Então quando Davi traz agora a arca da forma certa, Davi está vindo e está dançando, está se alegrando, e todo Israel está contemplando Davi chegando em Jerusalém com a arca, que era a presença. Mas Mical, que era a esposa, que era para estar incentivando o seu marido, ela vai desprezar no seu coração, e ela está na janela só vendo e não faz nada. Isso acontece no meio da gente. Pessoas que estão vendo ali um missionário ralando e ele só fica lá na janela e não faz nada, só critica. Está vendo o obreiro ou a obreira, está vendo alguém na rua fazendo algo, ele vem e está criticando. Ai, como pode, nessas horas, falando que a prostituta está evangelizando. Sai da janela. Tem alguém lá fazendo alguma coisa de bom. Ah, o fulano fazer o quê? Não, o fulano está no hospital fazendo visita. Ah, não tem comida para fazer. Não, ele foi lá fazer uma coisa boa. Sai da janela, para de criticar. Glorifique a Deus se eu e você não estamos fazendo nada. Alguém está fazendo algo. Alguém está buscando. Alguém está preocupado com as almas perdidas. Alguém está preocupado em fazer algo. Não seja como Mical. Saia da janela hoje. Qual é a tua janela? Qual é a tua crítica? Por que você não se desenvolve naquilo que Deus tem? Porque você só fica de braço cruzado, achando que você é o melhor do que todos, ou a melhor, fica de braço cruzado e o tempo passando, e você pensa que é bom, que é boa, e não faz nada, não acontece nada. Acorda! Acorda enquanto é tempo. A trombeta está soando, Jesus está às portas. Acorda! Faça algo, sai dessa janela. Sai na rua, entrega um folheto, faz alguma coisa. Sai da janela. Invista em vida. Clama, ore.
Tira um dia de ayuno para alguém, pela família, para Deus salvar, para Deus libertar. Saia da janela. Critica porque alguém jejua, mas não tira um dia para jejuar. Critica que alguém evangeliza, mas não evangeliza ninguém. Saia da janela. Saia da janela enquanto é tempo. A Bíblia é bem clara. Mical não teve filhos. Eu não vou aplicar que Deus será sua amada, mas há uma linha que diz que Davi não se deitou mais com ela. Mas o importante nós temos que entender, naquele contexto, uma mulher naquela época não ter filho era como uma amaldiçoada. Então imagine Mical não ter filho. A Bíblia é bem clara. Depois que ela desprezou o rei Davi, a Bíblia vai ser bem clara no final. Mical não teve filhos. A pior coisa que tem nós estar no culto, o culto pegando fogo, a adoração, e a gente na janela criticando. Que crente cambá de louco da cabeça. Para que gritar? Para que adorar? Para que bater palma? Para que ter alabança? Sai do culto totalmente mal. A gente tem que entender, cada um tem o seu jeito. Quer que eu te dou um jeito? Quer que eu te fale um exemplo? Tem pessoas que você vai ver no culto chorando, de joelho, berrando. Somente Deus sabe o que ela passou. Só Deus sabe. Quem sou eu para criticar, dizendo, para que não precisa fazer isso, para que berrar, para que gritar, para que chorar? Somente Deus sabe o que aquela pessoa está passando, ela está demonstrando diante de Deus aquilo. Quem sou eu para ficar na janela criticando? Não precisa disso, Deus sabe meu coração. Cada um tem o seu jeito, tem uns que não, tem uns que berram, tem uns que são silenciosos no coração. Deus, eu te louvo, glória a Deus. Cada um tem o seu jeito, mas eu não tenho o direito de ficar na janela criticando essas pessoas. Cada um tem o seu jeito. Agora eu tenho que agir e fazer algo e sair da janela. Enquanto é tempo. Não tem desculpa, eu não sei falar bem espanhol, mas tem que fazer alguma coisa. Terça-feira eu tive trabalho, dá para me entender? Sim. Terça-feira eu tive trabalho lá do curso de espanhol que eu estou fazendo. Então eu me preparei, parecia que eu ia pregar. E quando eu cheguei lá, chamaram até que lidera lá o negócio, a Cruz Roja. Ficou todo mundo me olhando aí. Eles iam ficar sentados, perguntar assim, eu falei, não, eu vou ficar em pé, fiquei em pé. E aí a mulher me olhou assim, tu parece que tu sabe falar na frente dos outros, né? E foi uma bênção, me ajoelhei, falei de Jesus, e falei assim, deixa eu vou falar aqui a aula toda, são 2h30. E ela olhou pra mim, sério assim, olhando assim, eu falei assim, não, é assim mesmo. E eu não sei falar direito. E ela foi me ajudando ali, traduzindo, resumindo, tinha 2 muçulmanas, uma russa, e foi uma bênção, não tem desculpa para fazer algo para Deus, não tem desculpa. Aqui a gente fica na janela sempre criticando, inventando uma excusa, não? Excusa. E ficamos na janela, só criticando. A língua desse tamanho, se abrir aqui e pega no carro ali, tão grande que é. Não fizemos nada. Fizemos nada. E o tempo passando e crítica. É igual Mical, fica na janela, não conhece. Porque assim, biblicamente, Mical é falado poucas vezes. Davi pediu para trazer ela, porque ela era sua esposa. Depois ela critica Davi, depois lá na frente você vai ver que ela vai ficar com os filhos da sua irmã, mais nada. Eu tenho um recado para mim e para você. As pessoas muito críticas não saem do lugar. Não sai do lugar. Fica rodando, igual o povo no deserto. Roda e não sai do lugar. Hoje Deus quer nos despertar para a gente sair da janela, fazer algo, nem que seja pegar um salgadinho e dar para alguém na rua, fazer alguma coisa, sair da janela, fazer alguma coisa. Desperta, crente, desperta tu que dorme. Não dá para a gente ficar na janela de braços cruzados, o tempo passando. Não, ele faz, o outro dá jeito. Não, eu e você não somos da geração de Mical, nós somos da geração que adora, que faz algo por Deus. Eu não estou falando somente dentro da igreja, nas 4 paredes. Você faz na rua, você pode ir no mercado evangelizar alguém, você pode abraçar alguém na rua, você pode dar uma palavra para alguém que está ali sentado ali, você vê que está chorando. E Deus, como a missionária Rebeca falou, estava ali sentindo o coração, ali, Josué 1:9, mandei para esse homem que está lá, faz alguma coisa, meu filho. Agora você fica a semana toda, critica daqui, critica de lá. E você olha, chega no final de semana, você assim, o que eu fiz? Fiz nada. Só usei a minha língua para falar mal de todo mundo. Fiz nada. Falei mal do missionário, do pastor, da mulher do pastor, falei da dança, falei do café com palavra, não gostei que a luz estava meio escura, a luz ficou muito clara, o banheiro não estava do cheiro que eu gosto do limão, mas ali estava uma fruta boa. Reclama de tudo! Reclama de tudo!
Tudo, o café estava muito quente, eu queria mais frio. Na outra semana, eu tinha muito leite, a Rebeca botou muito leite, eu queria... Para, meu irmão, pelo amor de Deus. Você reclama de tudo, as pessoas. Não consegue se contentar, entendeu? Eu estou aqui para glorificar, para adorar, eu vou dar o melhor para Deus. Para de ficar na janela. A janela pode quebrar o pescoço se tu morrer. É muito sério. Não seja como Mical. Eu termino aqui, senão vai dar tempo de eu pegar o ônibus. Adore como Davi. Seja como Davi. Davi era rei. E ele adora o Senhor. Estava com uma órfã, estava ali, imagina, Deus preparou até que ele estava ali com a roupa que ninguém, e ela ficou desprezando ele lá. Adora. Não importa se você é empresário, se você é doutor, se você é pastor, não me interessa isso. Você tem que adorar. Tem que exaltar o Senhor. Temos que tirar essa etiqueta, essas coisinhas que, eu sou líder, eu sou pastor, não posso suar. Meu irmão, fica sujo, cheira mal, mas adora o Senhor. Faça alguma coisa. Foi falado aqui, eu sou o que sou. Tenha bom ânimo. É interessante que ele fala para Josué, tenha bom ânimo. Se tu estiver desanimado, eu não estou contigo não, meu filho. Não estou contigo desanimado. Falou que eu sou. Quem está falando ali, eu sou. A única pessoa que fala isso é Jesus. Lá em João. Eu sou o pão e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus fala, eu sou. É somente eles. Os senhores que podem. Então nós temos que entender, quando eu falo desse Jesus, que a gente crê, que é o Filho de Deus, o nosso amigo. Quando eu falo de Deus Todo-Poderoso, quando eu falo do Espírito Santo, eu tenho que crer no que eu estou falando. Não pode ser somente de boca para fora. Tem que estar aqui dentro do coração enraizado. E eu não posso ficar na janela. É tempo de crente sair da janela. A janela não vai levar a gente para nada. Agora, quando eu saio da janela, meu coração, como fala, né, a língua tem poder para matar e para dar vida. É o contexto. A minha vida pode ajudar pessoas, como pode botar para baixo. Se eu só critico, eu vou botar para baixo. Fui falar aqui de profeta, profeta Jeremias. Então, profeta significa Nabi. Nabi é o porta-voz de alguém superior. Profeta, então, ele é porta-voz de Deus. Muitas vezes o próprio Deus vem com uma palavra de conserto para o povo. E o profeta, ele não é inimigo do povo. A verdade, o profeta está ajudando o povo a se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Esse é o papel do profeta. Então tem pessoas que falam, só vem o profeta do caos. Não, ele está trazendo a mensagem que Deus vai vir com a mão pesada para pesar o seu povo. E primeira ordem é dentro da casa de Deus. Não é fora, é dentro de casa. É dentro de casa, então é muito sério. Se a gente for ver aí, o Brasil, mais um avião caiu hoje de manhã. Olha o que está acontecendo. Toda hora caindo avião, fogo não sei aonde. E a gente está dormindo, os crentes dormindo. Não, é sério, está se cumprindo a palavra. Está se cumprindo. Só que também fala a Bíblia, ide por todo mundo. Ali não é quando eu quero, quando eu quero. Não, é ir, é um mandamento, tem que ir pregar o Evangelho. E eu termino aqui. Não seja como Mical, saia da janela. Não seja como Mical. Não fica vendo tudo passando, o povo adorando, fazendo a obra, glorificando a Deus e você na janela olhando. Não, adore ao Senhor do seu jeito mesmo. Não sabe falar, não sabe cantar, não tem problema. Adore a Deus. Glorifique a Ele, dê o melhor para Ele, saia da janela, não fica esperando, não fica criticando, não fica desprezando as coisas de Deus, faça com amor, faça com excelência, dê o melhor para Deus, como foi falado aí, né? A Yolanda falou, a irmã Yolanda falou, né? Ali sobre Moisés, a sua chamada na sarça ardente, é interessante, Moisés vai passar 40 anos no Egito, 40 anos ali em Midian, depois 40 anos no deserto. 120 anos, olha os 3 processos de Moisés. Deus trabalhando em Moisés com uma grande obra, Deus está trabalhando em nós. Só que a gente só vai ser usado quando a gente deixar Deus usar. Você vai assim, mas nós não deixamos Deus? Claro que não. Se eu não quero, Deus não briga ninguém. Deus não briga ninguém. Não briga ninguém. Ele não briga, ele fala, avisa, usou o profeta, como usou até o peixe grande para engolir o profeta Jonas, mas Jonas vai se arrepender lá dentro da baleia do peixe, aí vomita o profeta de volta para o propósito, mas Jonas teve que se arrepender lá na baleia do peixe, lá dentro do peixe grande. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a nossa vida tem que estar no propósito, não é por necessidade. Quando há necessidade, a gente mistura o sentimento. Agora tem que ser, eu vou ajudar alguém, é um propósito. O que eu vou fazer no café da palavra? Não, porque eu gosto do café, eu gosto do mar, da Rebeca. Não, eu estou lá no propósito. Por que eu vou sair nas casas para evangelizar? Tem um propósito.
Por que eu vou fazer uma viagem missionária? Tem um propósito. Por que eu vou pregar na igreja? Tem um propósito. Por que eu entrei nesse trabalho? Tem um propósito. Nossa vida tem que ser de propósito. Deus trabalha com propósito. Deus apareceu para Moisés na sarça, tinha um propósito. Moisés, eu estou falando contigo assim, ó, quem eu sou e eu estou contigo. Agora eu vou te preparar para te lá tirar o meu povo do Egito. Propósito. Quando morre Moisés, vem Josué, Josué, eu sou contigo. Tem um propósito. Eu sou contigo. O que interessa é isso, Josué. Se eu for contigo, ninguém pode ter luta que for. O importante é ser contigo. Acabou. Então nós temos que entender que Deus, Ele é santo e poderoso. O que a gente tem que ouvir de Deus, eu sou contigo. Se Ele é com nós, vai vir luta, nós vamos vencer. Amém? Agora eu vou repetir. Vai ter luta, mas vamos vencer porque Deus está com a gente. A porta vai se abrir, não é porque nós somos bons, é porque Deus está com a gente. O milagre vai acontecer, não é porque nós somos milagreiros, não, é porque Deus é com a gente. Vai ter sanidade no hospital, não é porque a gente é melhor de oração, não, é porque Deus está com a gente. A porta vai se escancarar, é porque Deus está com a gente. Meu casamento vai ser cambiado, é porque Deus está com a gente. Nossos filhos vão ser uma bênção, é porque Deus está com a gente. Essa é a diferença. Como é bom você sair na rua, você sabe, né? Criança não sai sozinho. Criança sai sozinho? Não. É igual nós, imagine como é gostoso. Você sai na rua assim, ó, parece que aos meus olhos, tá todo mundo, eu estou sozinho. Não, eu sei que o meu pai está comigo, Deus. Está me guardando, me guiando. Quanta gente nem imagina que vai chegar no céu. Um dia a Yolanda estava com os filhos, o inimigo está trazendo uma trampa, querendo te matar. Aí tu vai ver lá, Deus mostrou, sabe aquele dia lá, Vermes, eu te dei o livramento, o carro ia te pegar, eu desviei o carro, tu nem sabe. Quando você saiu de coach, o inimigo já preparando para te matar, Deus te fez tu trocar o caminho para te dar livramento, é o Pai cuidando. Como é bom você dormir na cama e falar assim, ó, Deus, eu sei que eu tenho um Pai, o Pai é o Senhor, e o Pai cuida dos seus filhos. Eu e você sendo mal, querendo dar coisa boa para os filhos. Imagine Deus. Imagine Deus. Você já parou para pensar? Deus Pai, como Ele cuida de nós? Se a gente está aqui hoje, é a misericórdia dele. Não pense que você é bom, não. Eu sou muito bom, consegui chegar no café com palavra. Não. Para chegar aqui tem luta de manhã, tem luta de tarde, tem luta na quinta-feira. É luta toda na 24 horas, guerra no mundo espiritual. Mas nós estamos aqui porque Cristo nos trouxe. O Espírito Santo nos conduziu. Então eu termino aqui, que eu falo demais. Não fique na janela. Amém? Amém. Não fique comical. Ficar comical vai ficar estéril, vai ficar aí sem gerações. Mas se você sair da janela, Deus tem o melhor para você. Seja como Davi, não importa quem nós somos. Se um é pastor, se um é missionário, se um é levita, se um é doutor, se um tem carro, se outro é pobre, se outro é negro, se outro é branco, não interessa. Se é espanhol, se é brasileiro, não interessa. Seja um verdadeiro adorador. Adore a Deus em espírito e em verdade. Se alegre nele. Quer bater palma, bate palma. Eu estou falando, não foi qualquer um, foi um rei que se alegrou na frente do Senhor. Se alegre, somente Deus sabe o que está passando. Chore, berra, deixa borrar a maquiagem. Quer saber de maquiagem? Adore a Ele. Adore. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Eu estou aqui, ó, careca, estou todo suado aqui já. É assim mesmo, dê o melhor para Ele, exalte a Ele. Tu sabe de onde Ele te tirou, tu sabe o que Ele tem feito na tua vida, tu sabe que é difícil ficar de pé. E se estamos em pé, temos que estar vigiando para ficar em pé. É difícil a caminhada. Tem dia que nós estamos desanimados, tem dia que nós estamos alegres, tem dia que dá vontade de sumir. Ser humano, somos nós. Tem dia que queremos ficar na cama até mais tarde, mas tem que levantar porque sabe que tem que guerrear. Tem dia que você põe a rodilha no chão, não sai palavra, você só chora, você à vontade, você sai logo da oração porque quer resolver algum problema, mas você sabe que é somente na oração, esse contato com Deus, que as coisas vão cambiar. E eu termino aqui uma reflexão. Se você não está orando, volte a ter uma vida de oração. É isso que vai nos conectar. Eu não estou falando de orar 5 minutos, Deus, obrigado por Deus, não. É você separar um tempo do teu dia e põe as rodilhas no chão. Ore pelo teu casamento, ore pelos teus filhos, ore pelo teu marido que está trabalhando, tua esposa, não interessa, mas tire um tempo de rodilhas. O que o diabo mais tem feito nesses dias é botar nós em distração para a gente não orar. A gente faz tudo o dia todo, mas não tira um tempo de oração. Volte a ter uma vida de oração. Amém? Amém. Posso orar para mim? Porque senão não vai dar tempo. Amém.